Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação para mim estar novamente com a amada igreja a fim de meditarmos na palavra de Deus. Gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 11 em diante. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 em diante. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Grande é o Senhor. Todos acharam? Diz assim a Sagrada Escritura, 1 Reis 19, versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso para com o Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e, em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém por isso? Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Nós não vamos orar porque já fomos apresentados ao Senhor em oração. Amados ouvintes da palavra de Deus, senhoras e senhores, moças e rapazes, é um prazer trazer e fazer menção honrosa à palavra do Senhor. A bem da verdade, quando nós nos debruçamos sobre esse texto, uma história ímpar surge de frente de nós. Um homem que em sua jornada aqui na terra, em muito, foi uma pessoa icônica na Bíblia Sagrada. Por que não dizer, quem não conhece Elias? O grande profeta Elias. Os profetas eram pessoas que tinham uma ligação direta com Deus, a tal ponto de que
O seu mistério era algo como se fosse a própria boca de Deus falando através do homem, de sorte que eles eram conhecidos por muitos como boca de Deus. Elias era um homem conhecido por muitos, os estudiosos da Bíblia Sagrada, como sendo o profeta do fogo. Quem aqui não conhece as várias nomenclaturas ou os títulos que são atribuídos aos profetas da Bíblia? Quem aqui não conhece o profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta das lágrimas? Quem aqui não conhece o profeta Isaías, que por muitos é conhecido como o profeta messiânico? Nesta noite nós estamos diante da história de Elias, o conhecido profeta do fogo. Porque literalmente, quando Deus usava a vida daquele homem, descia fogo do céu e o propósito do Senhor era revelado. Certa feita, Deus usa mais uma vez a boca do seu profeta e fala através daquele homem mais uma vez. E aquele homem profere segundo a ordem de Deus, e vai ter fome nesta terra. Vai haver um período de escassez, de sorte que o rei Acabe não se agradou muito. Houve um período de perseguição. Os profetas do Senhor, eles eram maltratados, mortificados. A Bíblia diz que teve um servo do rei, por nome Obadias, que escondeu muitos deles em alguns sepulcros, em algumas cavernas, em alguns locais que eram por muitos inóspitos, mas ele os agregou lá, eles os abrigou ali, e ali lhes alimentava a pão e água. A Bíblia vai discorrer que o rei manda o seu servo ir por todos os vilarejos, por todas as cidadelas, por todas as regiões que o seu governo, que o seu reinado abarcava, e de separar animais para que aquela escassez toda não viesse a fazer todo o reino ruir. Nessa jornada, este servo encontra quem? Ninguém mais, ninguém menos que Elias. E Elias lhe fala algumas coisas, manda ele dizer para o rei. E aqui, sintetizando a história, ele diz: eu não vou dizer, porque se eu disser que tive um encontro contigo, o rei vai me matar, porque eu não consegui te deter. De sorte que Elias topou marcar um encontro com o rei. E disse: Deus vai fazer uma prova entre mim e ti. Resumindo a história: chama todos os seus profetas, reúne todos os profetas de Baal, reúne todos aqueles que são adeptos aos postes ídolos, separa-os em um local conhecido como Monte Carmelo, o local onde o fogo desce. E lá nós vamos ver que Deus é o Deus que está sendo colocado aqui diante de nós. Se é o Deus a qual vocês servem, dos Baais, dos Balaíns, ou se é o Deus que manda fogo do céu. A Bíblia vai discorrer a respeito disso, que no capítulo 18, e seus versículos, a história que muito nos empolga. Porque naquele momento, todos os 450 profetas, a uma só voz, os 450 profetas de Baal, eles se lamuriavam, e a Bíblia diz que eles se lanceteavam, eles se cortavam, eles imploravam, e nada acontecia com aquilo que estava sendo oferecido sobre aquele altar. Deu espaço até para Elias fazer algumas considerações jocosas a respeito daquela situação vexatória. Entretanto, quando Deus usa a boca do seu profeta,
Ele diz: agora o Senhor vai agir em meio a toda esta situação. Joga mais água. Ora, todo mundo sabe que se você quer que algo entre em combustão, você não coloca água. Mas ele disse: joga água, coloca água aí à vontade. A Bíblia diz que toda aquela oferenda, todo aquele sacrifício, está tudo ali, embebido, encharcado de água. Deus usa a boca do seu profeta. A boca de Deus se levanta na terra e mais uma vez ordena descer fogo do céu. De sorte que a Bíblia nos narra que veio um fogo consumidor e não apenas consumiu aquele holocausto, mas lambeu a terra de uma tal forma que não restou nada. Isso serviu por sentença de morte a todos aqueles profetas que ali estavam. Chega ao conhecimento de Jezabel, e aqui estou correndo, e ela diz assim: eu vou matar este Elias, eu vou querer a cabeça dele. Está pensando quando Deus te usa, tem alguém satisfeito com isso? Está pensando quando Deus pega e revela dons através da tua vida, tem alguém satisfeito com isso? Aleluia. Se a árvore está frondosa, chama atenção. Aleluias. Eu abro um parêntese aqui e cito uma representação, um exemplo de minha vida. A gente plantou um pé de ipê lá em frente de casa. E o pé começou a crescer, daqui a pouco ele mirrou. Caiu toda a folha. Eu estou lá no escritório, aí eu recebo uma mensagem do vizinho. Aí o vizinho pegou e bateu a foto do pé de ipê, mandou para mim. O pé de ipê tinha derriado. E estava lá derriado, sem folha alguma. Não prestava mais para nada. Porque o pé de ipê, todo mundo sabe, ele é florido. E aí ele pegou e mandou a foto para mim e botou lá embaixo: KKKKKK. Tá rindo? Vai plantar alguma coisa para ver se o inimigo quer que cresça. Vai. Tá rindo? Vai pegar e mexer com alguma coisa que traga a atenção, que brilhe, para você ver se Satanás vai querer que cresça na tua vida. Vai. Isso é um exemplo, mas para que você receba. Aí eu digo assim: eu vou fazer a minha parte. Comecei a batalhar pelo pé de ipê, pastor. Vamos lá, vamos colocar alguma coisa nesse pé de ipê. Vamos para cima dele, não vamos deixar ele morrer. Não é que o pé de ipê engrenou e viveu? Da noite para o dia, pastores, o pé de ipê floresceu novamente. Que eu peguei e chamei a Amanda, eu disse assim: tu está vendo as flores, está florescendo, está ficando de novo forte. E aí quando foi no outro dia, o vizinho me mandou a mensagem e disse assim: o que foi que você fez com aquela planta que estava morta? Eu quero saber a receita, porque não era possível, a planta estava caída. Ele me mandou com essas palavras. E aí eu quis pegar e dizer assim: circunciso filisteu, tu está observando a minha vida, o meu pé de ipê, deixa ele quieto. Mas eu peguei e disse assim, disse para ele: é um segredo, depois eu te conto. E aí é só um adendo para a gente poder entrar naquilo que verdadeiramente importa. Sabe por quê? Porque quando as coisas estão frutificando na tua vida, quando as coisas estão florescendo, estão crescendo, estão brilhando, estão trazendo destaque, existe alguém que está observando. Tem alguém que glorifica quando cai, mas tem outros que glorificam quando se levanta e está de pé novamente. Aqui só tem santo que glorifica quando a fogueira está florescendo, quando o fruto está vertendo. Aqui só tem gente que torce pela árvore que onde está de pé. Eu creio assim, eu creio assim. Jezabel solta esta sentença que soa para os ouvidos de
Elias como se fosse algo insuportável. A Bíblia vai nos dizer que o profeta arrumou suas coisas e saiu, fugiu. Existem algumas pessoas que dizem assim: ele enfrentou um rei com todo um exército e teve medo de uma mulher, mas não era apenas de uma mulher. Era o inimigo que estava perseguindo a vida dele. Era o inimigo que estava dizendo assim: está fácil descer fogo no céu, quero ver agora. É muito bom quando você levanta a voz e o fogo desce. É muito bom quando você fala e as coisas acontecem. Porque você não fala de você mesmo, mas você fala do Deus que te escolheu. Mas e quando Satanás se levanta e diz assim: é fácil te servir, como disse a respeito de Jó, é fácil te servir, tudo a ele, tu faz tudo por ele, ele tem tudo, ele tem uma família linda, ele tem muita riqueza, ele tem uma saúde abalizada, ele é um homem próspero e feliz, ele tem tudo. E Deus mostrou que a firmeza de Jó não estava na sua família tão brilhante, na sua riqueza, mas sim naquilo que guardava o coração de Jó. Elias, a Bíblia diz que ele se socorre dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna Deus fala com ele. Deus faz uma pergunta a ele e diz assim: o que é que você está fazendo aí, Elias? E Deus está te perguntando nesta noite, você está dentro da caverna, o que é que você está fazendo aí? Está se escondendo por quê? Está fugindo de quem? Está fazendo o que aí nessa escuridão, Elias? O que é que está acontecendo com você? E aqui nós entramos na mensagem. O tema da mensagem é as 4 queixas de Elias e as 4 respostas de Deus. A primeira queixa do profeta é a seguinte: Senhor, mataram os teus profetas. Mataram todos eles. Os teus profetas a fio da espada, nenhum. Você sabe o que é que ele estava dizendo? Não ouvi mais a tua voz. Eu acabei de falar que o profeta era a boca de Deus, mas se não tivesse profeta, onde estava o Senhor falando ao povo? Tem um período chamado período interbíblico, um período que faz uma seção entre o Antigo e o Novo Testamento, que alguns o chamam de período mais negro da história bíblica. Era o período em que verdadeiramente os profetas se emudeceram, se calaram. Deus não falava mais. Era um período de silêncio, em que as pessoas estavam ressequidas em ouvir a voz daquele que tudo pode, a voz daquele homem que conquistou aquela mulher à beirada do poço, mesmo ela dizendo: como pode tu, sendo um homem judeu, pedir água a mim que sou mulher samaritana? É aquela mesma voz que bradou no coração dela e se disse assim: se tu soubesses quem te pede dar-me de beber, tu é quem me pedirias, mulher, e eu te daria água que jorra para a vida eterna. Essa voz já não ecoava mais através dos profetas. E Elias estava se queixando: eles mataram todos eles. Eu acredito que aqui alguém já tenha sentido o silêncio de Deus. Não porque Deus estivesse impedido de falar,
mas porque não era o propósito de Deus falar naquele momento. Sabe um momento em que você se sente angustiado, que você não consegue proferir uma palavra em oração, porque se fala com Deus através da oração, e aí você se sente agoniado. A oração, ela se apresenta de duas formas. Existe a oração articulada e a oração solfejada. Que é isso, pregador? Você está falando em mistério? Não. Um termo técnico que quer dizer, a oração articulada é aquela que você verbaliza. E você consegue falar e diz assim: Senhor, eu estou aqui diante da tua igreja. E aí você explora e explana tudo aquilo que está dentro de você. A oração solfejada é aquela que é elaborada em solfejos, ou seja, não se exprime palavra alguma, apenas gemido. A palavra não sai. O pregador Charles Spurgeon, ele dizia que as palavras não são a essência da oração, mas apenas a sua roupagem. Às vezes você não consegue dizer nada, mas Deus sabe o que você está dizendo. Às vezes você não consegue proferir uma só letra, mas Deus diz assim: eu te entendo, filho, eu te acompanho, eu sei o que está se passando na tua vida. E aí você chora mais um pouco e Deus diz assim: eu vi isso que estava acontecendo também. Aí cai mais alguma lágrima e Deus diz assim: eu acompanhei isso tudo de perto. Se prepara, aguenta um pouquinho mais que eu vou mudar a tua história. Se prepara mais. Esse tipo de verbete só Deus consegue entender. E quando Deus emudece, quando nós pensamos que nós estamos sem ouvir a voz do Senhor, Deus, Ele quer estar perto do seu povo, quer falar próximo a você, com você. A segunda queixa de Elias era a seguinte: Senhor, eles destruíram todos os teus altares, não sobrou mais nenhum, Senhor. Altares a Baal estão sendo erguidos novamente, todos eles, mas os teus estão todos por terra, está tudo acabando. Altar é o que liga o anatural ao sobrenatural. É aquilo que você oferece diante de Deus e Deus respira e recebe. Altar é essa conexão, e todas as vezes que nós estamos com a nossa vida diante do altar de Deus, é sinal que Deus está aprovando a nossa vida, a nossa condição. Não é assim que Paulo declara aos Romanos, quando ele diz assim: apresentai-vos como um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Mas Satanás estava usando aquela situação para minar a conexão do povo de Deus com o seu Redentor. Quantas as vezes Satanás não tem feito isso na vida da igreja? Sim, porque o mundo não tem altar que os ligue a Deus. Eles levantam altares para todos, para todas as coisas, mas o altar que o povo de Deus levanta diante do Senhor é para ser um altar eterno, é para ser um altar onde a chama arde e não se apaga. Lembra da passagem do Rio Jordão? Quando eles passaram dentro daquelas águas, a Bíblia diz: ei, vamos levantar um altar no meio das águas. E começaram a colocar pedras colossais no meio daquelas águas. E a Bíblia vai dizer que até o dia de hoje o altar está levantado no meio das águas.
Ainda que venha a tempestade, ainda que venha o problema, ainda que venha a situação de dificuldade, ainda que a tua vida esteja por um triz, por um fio, levanta o altar novamente na tua vida e deixa Deus receber aquilo que tu vai entregar para Ele, o teu melhor, a tua oferta, a tua vida por um triz estava, mas coloca ela em cima do altar e Deus vai receber o teu sacrifício. A terceira queixa que Elias faz para Deus é a seguinte: Senhor, eu fiquei só. É difícil ficar só, né? Complicado. Você pode ser a pessoa mais exitosa do mundo. Talvez você diga assim: eu não preciso de ninguém. Mas até para dizer que não precisa de ninguém, você precisa de alguém para poder rejeitá-lo. Não há esse ou aquele que diga assim: eu não preciso de ninguém. Mas existe aqueles que dizem que eu prefiro ficar só. Mas o Senhor não nos fez para ficarmos sós. Elias estava dizendo agora: Senhor, eu estou só no meio dessa dificuldade todinha. No meio dessa situação difícil, só eu estou aqui. E agora? Lembra das palavras de Jesus? Quando ele estava falando com os seus discípulos e ele disse, estava os alertando da situação que viria juntamente com aquele sentimento da crucificação. Ele disse assim: vocês vão me abandonar. Não, Senhor, nós não vamos fazer isso. Vocês vão me abandonar. Pedro disse assim: não vou te abandonar. Pedro, vai ser o primeiro, filho. Antes que o galo cante, não só me abandonarás, mas tu vai me negar 3 vezes. Que é isso, Senhor? Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês: contudo eu não estou só, porque o Pai está comigo. Quando alguém disser que você está só, quando o próprio Satanás se apresentar diante de você, está dizendo: está vendo? A igreja te deu as costas, os irmãos te deram as costas, a tua família te deu as costas, você está sozinho. Você se levanta com mais autoridade e diz assim: eu não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai não me abandona. Por onde eu vou, Ele está na minha vida. Eu não vou passar por essa situação só. Quarta e última queixa que ele faz é a respeito da sua própria vida, e ele diz assim: e ainda hoje eles procuram tirar a minha vida. Não bastasse eles matarem os teus profetas, não bastassem eu estar aqui só, isolado, ilhado, não bastasse eles terem arrasado os altares de Deus, eles ainda estão buscando contra a minha vida me matar. Eis que a seção dos versículos segue as respostas de Deus. E eu vou correr, mas peço que você entenda o que Deus está falando com você nesta noite, porque as respostas, elas são mais profundas do que as perguntas. As perguntas, elas são inerentes ao ser humano. É íncito ao ser humano a falibilidade, a limitação, a finitude. Mas o Senhor está agora respondendo todos os seus quesitos, todas as suas queixas, tudo aquilo que você coloca diante dele, ele vai te responder. E a primeira resposta que ele dá para Elias, ele diz assim: Elias, versículo 15: volta ao teu caminho, Elias. Volta ao teu caminho nesta noite, volta ao teu caminho. Você que está nos assistindo pela internet, volta ao seu caminho, aleluias.
porque tem gente perseguindo a igreja, tem gente perseguindo os profetas, tem gente querendo ver a igreja calada, mas o Senhor está dizendo: igreja, volta ao caminho, volta ao trilho, não deixa de falar, não deixa de adorar, não deixa de sacrificar, não deixa de levantar altar, não deixa, igreja, volta ao teu caminho, Elias, volta ao teu caminho. Você que era dirigente de círculo de oração e hoje não quer mais vir ao trabalho, volta. Você que adorava o Senhor aqui no altar, volta. Você que pregava a palavra do Senhor, independente de ser com microfone, independente de ser no evangelismo, entregando panfleto, Deus está te dizendo: volta, 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 volta. Volta nesta noite, volta, porque eu quero te usar. Volta o teu caminho, tu que eras. Volta. Deus quer te usar. Lembra dos tempos áureos da tua caminhada, quando começou na igreja, lembra o quanto Deus te usava, lembra quanto tu eras exemplo para pessoas, lembra, Deus está trazendo agora ao teu coração a lembrança de quando tu era professor da escola dominical, a lembrança de quando tu era dirigente de congregação, a lembrança de quando tu falavas, Deus usava a tua boca. Deus está trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Deixa Deus te usar dessa forma, deixa. Senhor, Elias, volta ao teu caminho, tu não é para estar aí nessa caverna, volta. E Deus está nos alertando nesta noite, vamos voltar. A segunda resposta que Deus deu para o profeta foi a seguinte: tu és o profeta do fogo, mas eu vou te levantar como sacerdote agora. Havia algumas personagens bíblicas, igreja, que acumulavam para si as três figuras. Eles eram profetas, eles eram sacerdotes e eles eram juízes. Um exemplo bem enfático disso era o próprio Samuel, que julgava, que legislava e que celebrava a Deus e apresentava o povo diante do Senhor e falava a respeito das grandezas de Deus. Mas a segunda resposta que Deus fala ao profeta é a seguinte: ei, além de tu voltar ao teu caminho, chegando no caminho, tu vai ungir. E a Bíblia diz que Deus ordenou ele a ungir 2 reis e o seu substituto, o seu sucessor, Eliseu. E o que Deus está dizendo aqui para ele é dizendo: Elias, volta para o teu caminho, porque tu vais ungir. E todo mundo sabe que para ungir tem que ter azeite. Todo mundo sabe que para ungir tem que ter azeite, para escoar, para celebrar o nome do Senhor, para marcar, para untar aquela vida e dizer assim: essa vida está separada para o propósito que Deus tem na vida dele e dela. E Deus está te dizendo: procura te encher mais, procura ser cheio da presença dEle. Azeite é a figuração do Espírito Santo do Senhor. Deixa Deus te usar, deixa esse azeite verter, e vem agora o Senhor sobre a tua vida como este azeite. Elias, volta para o caminho, pega o azeite, unge o homem. A terceira resposta, estou caminhando ao final. Elias, separa Eliseu, Elias. E aí você vai dizer assim: mas por que Deus deu essa resposta? Quando Deus estava dizendo para Elias separar Eliseu, Deus já estava dizendo assim: o teu substituto eu estou reservando, eu estou separando. Aqui indica a continuidade da obra do Senhor. Ela não para na minha vida, ela não para na vida do pastor Carlinhos, ela não para na vida de alguns de nós que estamos aqui ou de todos nós.
A obra do Senhor não para na vida do tecladista, do cantor. A obra de Deus não para na vida de quem está na mídia, não para. Ela vai continuar e só para no momento que Ele disser: eis agora o momento triunfal, o momento da trombeta que vai ecoar, o momento dos céus que a igreja vai ouvir o som da trombeta rasgando os céus e dizendo: vinde a mim vós, possuíde por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mas enquanto isso não acontecer, a obra do Senhor vai continuar, queira o inferno ou não, queira Satanás ou não, queira as autoridades ou não, Deus está decretando que a sua obra não para. Não vai parar, não vai parar. Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar seres, Deus levanta pastores, Deus levanta homem de Deus, Deus levanta profeta, mas a obra do Senhor, ela tem continuidade na terra. Glorifique, exalte a Deus, porque a obra do Senhor não para. Glorifique, exalte a Deus, porque a obra do Senhor, ela é permanente em nossos corações. A quarta e última resposta que Deus dá ao profeta, Ele diz assim: Elias, para a tua quarta e última queixa, eu tenho uma quarta e última promessa. Tu disse que tu tinha ficado só, mas eu tenho para te dizer que eu conservei para mim ainda 7.000. 7.000 que não desceram os seus joelhos diante de Baal. 7.000 que não o beijaram. E essa palavra é muito profunda, porque quando Deus diz assim: eu conservei para mim 7.000, Ele está dizendo assim: 7 dentro da Bíblia é um número que simboliza a perfeição. E Ele diz assim: eu conservei, eu separei, eles todos são meus, Elias. Tu não está só nesta caminhada, mas ainda tem mais. Ele diz assim: além de eu conservá-los, Elias, como eles são, pessoas que não derrubam o altar, mas que levantam diante de mim, pessoas que não matam, mas que dão a vida pelo intermédio da minha palavra na sua boca. Esses 7.000 não se dobraram diante de Baal. O que é que ele quer dizer com isso? Ele disse: eles não praticaram a genuflexão. O que é isso, pregador? Está falando em mistério de novo? Não. Genuflexão é a arte de você dobrar o joelho em sinônimo de rendição. Quando você se dobra diante do Senhor, Deus se levanta para responder ao teu clamor. E Deus estava dizendo: eles não se curvaram à pessoa errada, eles não se curvaram à pessoa que não tem prazer neles, eles estão curvados diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é assim que a palavra do Senhor diz que na eternidade, quando o Senhor for conhecido de todos, as nações, a igreja, os anjos e todos aqueles que entenderão o poder deste grande Deus, a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que só Jesus é o Senhor. Adore a Ele, porque o Espírito do Senhor está aqui. Ah, Senhor Deus. Elias, além de conservá-los, além deles não se ajoelharem diante deles, eles não os beijaram, Elias. O beijo na tradição judaica é uma expressão profundíssima. Indica uma intimidade tamanha. Indica um apreço tão íntimo que nasce no coração. Indica um amor tão gigantesco. É prova disso? A Bíblia diz que quando aquela mulher pecadora viu a Jesus, quebrou o vidro do seu melhor unguento, passou
lançou nos seus pés. Depois começou a beijá-lo. Os discípulos disseram assim: mas essa mulher está aí fazendo isso. Se ela tivesse dado isso aí para a gente venderia e alimentaria muitas pessoas. E Deus disse assim: o que vocês estão dizendo? Essa mulher, desde a hora que me viu, não cansa de chorar. Ela passou o que de melhor tinha nos meus pés. Ela beijou-me e ainda enxugou com os cabelos. Essa mulher está sendo diferente. O íntimo do seu coração está sendo moldado, está sendo transformado, porque ela está a beijar os pés daquele que tudo pode fazer alguma coisa pela vida dela. O beijo é tão profundo, igreja, que vocês lembram quando Judas veio atrair Jesus, o que foi que ele fez? Ele usou um dos símbolos mais profundos de um relacionamento israelita e judaico, e disse assim: com este beijo vocês vão ver que eu estou entregando ele para vocês. Não à toa Jesus perguntou: filho, com um beijo tu me entregas? Aleluia. Com um beijo. Que Deus está nos dizendo nesta noite, igreja, em cima das respostas que Deus conferiu a Elias, Deus está respondendo corações nesta noite. Deus te separou. Deus te quer de joelhos na presença dEle. Deus te quer que tu expresse o teu amor para com Ele, de forma que o Senhor venha a te selar com ósculo santo, e que tu venhas a entender este relacionamento como um relacionamento fiel e verdadeiro, que nunca vai falhar. E o teu relacionamento com o Senhor está sendo selado nesta noite. Deus está dizendo: eu estou aqui, eu quero te responder, eu quero te falar contigo, eu quero te provar que você não está só nessa jornada. Eu quero te dizer que eu sou contigo e jamais vou te abandonar. Aleluia. Lembram de Davi? E aqui vou caminhando ao final para encerrar, mas o que Deus está mandando falar, eu tenho que entregar. Davi, no momento da sua angústia, de maior desespero, ele na cidadela, guarnecido no seu palácio, depois de ter se angustiado muito por conta do pecado que tinha corroído seu coração, Davi agora levanta os seus olhos. A cidadela de Jerusalém era circunscrita de montes, que produziam para aquela cidade uma proteção natural. De sorte que quando vinha alguém contra aqueles que ali estavam, de longe se via, e o atalaia gritava: tem alguém vindo contra nós. E as pessoas começavam a se preparar. Davi estava lá, no auge de sua angústia, enquanto ele estava no seu coração atormentado, a Bíblia diz que ele proferiu um dos salmos mais belos da Bíblia Sagrada. Você já ouviu falar do Salmo 121? Você já viu como é que o milagre do Senhor se apresenta? Ele olha para os montes e ele diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O Espírito Santo sopra no coração dele, e aí ele declara mais uma vez em forma de resposta assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Aquele que me guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel, porque o Senhor é aquele que te guarda. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor te ajudará desde a antemanhã. O Senhor te guardará de todo o mal desde agora e para sempre, diz a palavra de Deus. Aleluia. Você não está só, porque o Pai está contigo. E Deus, nesta noite, se apresente diante dele, porque ele vai te responder, assim como respondeu a Elias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.